É, aí, como o Felipe fala, histórias merecem ser contadas. O problema, ele vai estar ali sempre. Mas como você reage ao problema? Qual a sua atitude diante do problema? Para nós sairmos de uma situação como nós tínhamos, né? Uma situação de extrema pobreza. E hoje, estar onde nós estamos. Eu não desisto. Teve dia de eu chegar em casa e falar, acabou, não dá mais. Chorava. Eu tenho uma frase comigo que é verdade, coragem e humildade. Quando a gente vive com esses três princípios, eu acho que tudo a gente alcança. Né? E falava, acabou. Ela falava, para, fecha isso aí, acaba com tudo. E eu colocava na minha cabeça, não, é verdade, ela tá certa, eu vou acabar com tudo, eu vou desistir. Mas eu acordava no outro dia e falava, vamos de novo. Apesar de todo esse trajeto, vale a pena. A nossa caminhada, porque nós não viemos de uma escola de pais, empreendedores, nós não estudamos administração, nossa caminhada foi de acerto e erro. Exato. Acerto e erro, na verdade era erro e acerto, erro e acerto. A nossa vida, ela precisa ter esses sobes e desces, para quê? Para que a gente se fortaleça e para que a gente cresça, a gente evolui com tudo isso. A Lilian, ela era uma menina muito sonhadora. Então, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre quis mais do que aquilo que era me apresentado e tal. Então, eu trabalho desde os 13 anos de idade, né? Com 13 anos eu fui trabalhar dentro de uma indústria, né? Era uma empresa, a Pompom, a Lione Aviles, né? Era a empresa. Aos 13 anos, naquela época podia, né, amor? E aí eu comecei a trabalhar e aí comecei a tomar gosto. Depois disso, a minha mãe, ela era cabeleireira, minha tia era cabeleireira e eu fui tomando gosto. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica para que eu pudesse ter o mínimo, né? E aí eu falei, não quero mais que a minha mãe trabalhe, né? Eu posso trabalhar. E eu passava na frente de uma indústria que tinha em São Paulo, próximo da minha casa, e o senhorzinho, o seu Chico, que ficava na portaria, ele me viu, um dia eu perguntei para ele, não tá precisando de ninguém para trabalhar aqui? E eu sempre fui muito expansiva, muito conversadora e tal, então eu sempre conversava com ele. Aí ele falou, eu vou falar com os meus filhos. Na verdade, ele era o pai dos meninos, que eram donos, dos proprietários. E aí ele falou, vem amanhã aqui que você vai conversar. E eu fui trabalhar no chão de fábrica, né? Eu aprendi tudo o que tinha lá, só que eu tinha bronquite. E aí fazia coeiros, fraldas, e aqueles pelinhos me faziam muito mal. Então eu trabalhei durante 6 meses e não pude dar continuidade, por conta que eu ficava passando mal. Aí eu fui trabalhar em outros lugares, aí trabalhei num dentista, depois trabalhei numa grande empresa, já num escritório. Com 14, 15 anos eu já trabalhava numa empresa. E tudo isso para realizar um sonho de poder comprar aquilo que eu achava que era importante para mim e também poder dar uma vida melhor para minha mãe. Então, assim, o meu objetivo, desde sempre, era dar uma vida melhor para minha mãe, né? Sempre trabalhei na minha vida, sabe? Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos e eu comecei a trabalhar com 10 anos. Com 10 anos já fazia batida em um bar. Eu fazia batida, eu lembro a fórmula até hoje, tá na minha cabeça as fórmulas da batida, sabe? Nunca saiu da minha cabeça. E eu lembro que eu mexia um balde de 18 litros. E eu não tinha força para mexer aquele líquido. Então eu começava mexendo em cima, ia ganhando velocidade, eu ia descendo a colher até chegar embaixo para eu poder mexer. Se eu enfiasse a colher, eu não mexia o líquido, porque eu não tinha força. Mas assim, as minhas tias não aprovavam, né? Minhas tias falavam que a minha mãe era louca, que deixava eu... Enfim, mas eu sei que isso me fez eu ser quem eu sou hoje. Eu cresci muito, eu trabalhei em algumas empresas que eu agradeço. Eu tinha essa mesma visão que o César, que é de olhar para um negócio como se fosse meu.
E mesmo quando eu era empregado, eu trabalhava como se fosse dono. Eu cuidava daquilo como se fosse meu. Eu tinha dentro do meu coração um respeito e um carinho por onde eu estava. E isso foi construindo dentro de mim um desejo de ser dono do que era meu. Quando eu conheci a Lília, eu era gerente de um açougue, né, na época, quando eu conheci a Lília, e ali praticamente começou uma nova história, né, porque pegou uma pessoa que tinha vontade de crescer com outra que sonhava em crescer. Então juntou os dois e aí nós partimos, né? Nós começamos a nossa vida e veio o Albert, né? Meu primeiro filho com ela. E depois do Albert veio a Melissa, né? E quando a Melissa veio, foi uma época que a mãe dela foi pro interior. A mãe dela foi pro interior e a Lília é muito apegada, ela é filha única, é muito apegada com a mãe. Então ela foi atrás da mãe. Ela foi atrás da mãe para visitar a mãe. Só que essa visita dela demorou 3 meses. Demorou 3 meses e imagina, eu longe dos meus filhos há 3 meses e longe dela, né? Então para mim aquilo foi algo muito, muito forte. E eu lembro que eu peguei um metrô da Praça da Sé até Jabaquara. E nesse metrô, que eu estava indo visitar um cliente, né? E dentro do metrô tinha uma mulher com 2 crianças, um menininho da idade do meu filho e um bebezinho da idade da minha filha, de 1 aninho. E a menina chamava o menino. Naquele momento me deu uma crise de choro tão grande, mas uma crise de choro. E eu não conseguia parar de chorar. Isso foi... Eu chorei a tarde inteira, pra vocês terem noção, eu chorei a tarde inteira. Eu não conseguia parar de chorar. Foi quando eu fui visitar a Lília no interior, ver meus filhos, né? E lá eu decidi, vamos montar o salão. Foi ali o nosso primeiro negócio, assim, juntos, como, né? Casal, nós montamos nosso primeiro salão. Foi assim que começou a nossa jornada. Mas eu pego junto, porque eu pegava junto com as outras empresas, imagina com a empresa do meu marido, né? Então, quando eu conheci o César, foi bem isso que ele disse, né? Acho que a caçamba e a corda se juntaram, porque eu sempre fui uma grande sonhadora, eu sabia que existia mais, né? E sabia que eu podia chegar, e quando ele chegou com essa vontade, porque ele não desiste, gente, ele tem uma fé inabalável. Então ele diz assim, vamos fazer porque vai dar certo, o mundo, todas as circunstâncias, está dizendo que não, mas ele vai e ele faz, e eu sou a fazedora, então eu vou e faço. Foi nesse momento que eu decidi, eu falei para a Lília, vamos montar um salão de cabeleireiro aqui no interior. Era 420 quilômetros, 430 quilômetros da capital, né? Era a cidade de Palmital, interior de São Paulo. Uma cidade de 20 mil habitantes. Falei, procura um espaço para montar um salão. E voltei para São Paulo, porque eu trabalhava, né? E ela ficou lá, ela já foi atrás do lugar, já começou a procurar as coisas, ela me ligava, falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos embora, vamos fazer. E começamos a fazer. E ela montou sozinha, pra você ver que ela montou sozinha o salão, eu não estava lá. E lá começa a nossa história, né? A nossa história aí na minha vida de empreender. Quando estava pronto, ela me falou, eu encerrei meus negócios em São Paulo e fui para o interior. E ali nós começamos. Foi o nosso primeiro negócio juntos. Depois dali, nunca mais nós paramos de trabalhar juntos, nunca mais. Sempre juntos, sempre juntos. E eu lembro que a Lília, ela foi para São Paulo, né? E do lado do nosso salão tinha uma casa que nunca alugava. Ela estava até estranha a casa, né? Porque eles não alugavam aquela casa. E a Lília foi para São Paulo. Quando ela voltou, estavam reformando a casa, quebrando, tirando terra, porque ela era uma casa que ela era feita acima do nível da rua. E quando ela chegou, estavam tirando terra, quebrando tudo. Ela falou, nossa, alugaram a casa, aí que legal. Fiquei até feliz, né? Que legal, alugaram a casa, aí estão reformando. Eu falei, fomos nós. Aí eu não acredito. Você tá brincando? Como? Eu falei, não, fomos nós que alugamos. Como assim? Eu vou fazer um disque pizza aí. Por que eu fiz esse disque pizza, né? Agora vem a história. Eu sou um cara que eu sou empreendedor nato. Eu sou empreendedor nato. Eu entro em qualquer lugar,
Qualquer espaço que eu tiver, eu vejo 4, 5 coisas que dá para se fazer ali. A minha cabeça automaticamente, ela já capta. E lá nesse interior, eu vi uma necessidade. Qual foi a necessidade? Lá tinham 3 pizzarias famosas, antigas, né? Eram tradicionais, de pessoas tradicionais. E eu vi uma necessidade. Qual foi a necessidade? Demorava muito. Para chegar. Demorava muito para chegar a pizza. Você pedia uma pizza, levava 1, 2 horas para chegar. E eu vi a necessidade do quê? Da rapidez. Foi quando eu coloquei um slogan. Eu coloquei o nome da pizzaria, o nome da Lilian, que é Lazzarini. Então a pizzaria Disque Pizza Dom Lazzarini, era só disque. Eu não servia balcão, era só disque pizza. A minha grande vantagem em relação aos outros, porque os outros serviam balcão. Isso. Eu não servia, era só disque pizza. Então eu coloquei o Disque Pizza Dom Lazzarini. Aí o nosso slogan era assim, tocava aquela musiquinha Disque Pizza Dom Lazzarini, para quem não tem tempo a perder. A pizza na sua casa em 30 minutos. Gente, vocês não têm noção do que foi isso. Vocês não têm noção do que foi isso. Que loucura, que loucura. Porque eu prometi a pizza em 30 minutos. Eu peguei um buraco que as pizzarias deixaram e arrebentamos. A gente vendia pizza. Começamos com 2, né? Começamos com 2 pizzaiolo. Esses 2 pizzaiolo não dão conta. Eu já tive que entrar com mão na massa. Aí ela também, aí vinham meus filhos, aí contratamos mais 2 ajudantes que viraram mais 2 pizzaiolo. Era uma loucura no começo. Passado pouco tempo eu já abri uma outra cidade a 30 quilômetros de distância. Uma cidade polo, uma cidade maior, 100 Era uma mil cidade habitantes. com 100 mil habitantes, a nossa ali era com 20 mil, né? Só que aí entrou um outro problema. Como que você vai gerir um salão de cabeleireiro, um disque pizza e uma pizzaria em outra cidade? Eu abri o negócio, eu abriria mais 30, mas o problema é como que você vai gerir isso. Então um grande problema dos empresários é a administração, como gerir, né? Então nós aprendemos, aprendemos a nossa caminhada, porque nós não viemos de uma escola de pais empreendedores, nós não estudamos administração, nossa caminhada foi de acerto e erro. Exato. Acerto e erro, na verdade era erro e acerto, era mais erro do que acerto. Então a gente errava e acertava, errava e corrigia, né? É erro e correção, na verdade. Isso. A gente errava e corrigia. E nisso nós fomos crescendo. Como ela falou, eu não desisto. Teve dia de eu chegar em casa e falar, acabou, não dá mais. Chorava, né, e falava, acabou. Ela falava, fecha isso aí, acaba com tudo. E eu colocava na minha cabeça, não, é verdade, ela tá certa, eu vou acabar com tudo, vou desistir. Mas eu acordava no outro dia e falava, vamos de novo. Vamos de novo. Aí minha sogra falava, vamos lá, César. Eu falei, Santinha, vamos continuar. Ela falava, vamos embora. E o que acontece? Nessa época do salão, nós somos técnicos de uma grande marca de cosméticos. Isso. E nós dávamos treinamentos, né? E lá eu conheci um rapaz que ele era muito bom fazer, um escovista muito bom, né? E hoje ele acabou se tornando, ele se espelhava em mim, pra você ter uma noção. Ele se espelhava em mim e ele se tornou um grande técnico de uma marca de cosmético depois, mais pra frente, né? E um dia eu estava na pizzaria e ele veio comer pizza com o irmão dele. O irmão dele era um rapaz visionário também, né? Que com grande sofrimento conseguiu montar as coisas. E ele estava iniciando uma marca de cosméticos. Na época ele me chamou para ser gerente do salão de cabeleireiro dele. Você não quer ser gerente do meu salão de cabeleireiro? Eu falei, não. Não quero, porque eu tinha muita coisa para administrar. O que eu ia fazer no salão de cabeleireiro? Só que as coisas foram dando errado. Eu vendi o salão, vendemos a pizzaria da cidade pequena, ficamos só com a pizzaria da cidade grande. E as coisas deram uma caída e eu fui atrás de trabalhar com ele, né? E ali ele falou, não, você quer trabalhar, você pode vir, mas eu não quero mais, eu não preciso mais. Aí eu fui trabalhar para ele de vendedor na marca de cosméticos dele, sem salário, só pelas vendas. Meu Deus, eu quase enlouqueci. Falei, César do céu, como assim?
Aí ele falou assim, não, fica tranquila, meu pai vai suprir as minhas necessidades. Aí eu, que pai, meu filho? Que... Meu pai tinha falecido já. Teu pai já morreu. Eu falei, meu pai vai suprir, meu pai lá em cima vai suprir minhas Aí ele falou, necessidades. não, o meu pai, Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu falei, ah, vai, a hora que começar, né? Porque mulher tem uma coisa Mulher precisa da mais... segurança, né? É, a hora que começar a chegar os boletos, conta para pagar, eu quero ver quem é que vai pagar isso aí. Como é que você aceita um negócio desse, pai? Enfim. Quando, passado acho que uns 5 dias, né? Uns 5 dias. Passado uma semana, ele veio e falou para mim, tá vendo? Eu falei para você que meu pai supriria as nossas necessidades. O fulano veio falar comigo e falou que vai me dar um salário de X. Era tipo assim, era o que a gente tirava na pizzaria. Eu passei a ser gerente da empresa dele. Ele falou assim, você não quer me ajudar a administrar a minha empresa? Então eu passei a ser vendedor e gerente. Porque quando eu entrei lá, olha que legal isso aqui, ó. Para você que está me vendo aí, que é empregado, que é um assalariado, que é funcionário, presta bem atenção. Lembra que eu falei no começo que eu trabalhava como se fosse meu? Nessa empresa também. Então o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu dominei. Eu era funcionário, mas eu dominei o negócio. E passou um tempo, os funcionários achavam que eu era o gerente, eles me chamavam de gerente. Quando ia fazer alguma coisa, vinha perguntar para mim como fazer, o que devia fazer. E eu me tornei gerente sem ser o gerente. Eu assumi o papel, né? Eu assumi o papel de gerente, eu tomei posse, tomei conta do negócio e as pessoas passaram... Quando o dono não estava lá, o Vitor não estava lá, as pessoas iam falar comigo. E, como a Lília falou, muitas pessoas que vinham de fora achavam que eu era sócio. Achavam que eu era dono. Quem determina, né, são as pessoas que estão à nossa volta. A minha avó, ela dizia uma palavra assim, ela falava assim, quando você precisa falar quem você é porque você de fato não é. Né? E eu trago muito isso, e eu vejo muito isso nos nossos funcionários, né? E eu falo para eles, vocês precisam trabalhar como se fosse para que você se torne. E na minha vida inteira, eu sempre me vesti para quem eu queria ser. Como eu falei para vocês, eu não fui preparado, né? Eu não tinha recursos, eu não tinha ferramentas empresariais, eu não sabia falar, não sabia a linguagem. Eu era o cara do erro e acerto, lembra? Do erro e conserta, eu era esse cara, né? O cara que não desistia. E o meu patrão na época, ele colocou um amigo dele para trabalhar lá e o cara era muito técnico, né? Ele era muito técnico, ele sabia falar, ele era um advogado, mas que não tinha OAB, mas ele era um cara muito técnico. E o que acontece? Eu me acovardei, eu fiquei meio com medo. E ele veio para ocupar espaço, né? E ele queria que eu desse a minha expertise, eu falasse para ele poder pegar, aprender e usufruir daquilo que eu tinha, né? Só que eu não falava, eu não dava. Ele fazia, cada um fala isso para mim poder escrever. Eu não dava, eu fazia o mínimo. Eu falava, eu esperava mais de você. Claro, eu não vou falar para você, né? A minha inteligência, o que eu vejo, o que eu conheço, eu não ia falar. Mas só que ele me intimidou. Ele me intimidou. Eu fiquei intimidado, não foi ele que me intimidou, eu fiquei intimidado. Até por isso você não falava. E aí eu acabei saindo de lá, né? Eu saí e outros vendedores, outras pessoas saíram na época. E nós montamos uma empresa, foi que eu montei minha primeira empresa, ali não estava. Montei uma empresa no Paraná, em Londrina, que começou muito bem essa empresa. Ela começou muito bem, estava dando certo, né? Mas aconteceram algumas coisas e essas algumas coisas fez com que eu saísse. E eu saí, montei uma outra empresa no Paraná também, e que também não deu certo. Na verdade, eu acho que estava traçado para nós sermos nós dois, era nós né? dois, era nós dois. Aí não deu certo. E nessa época, eu fui trabalhar, eu voltei para São Paulo, ali pelo interior de São Paulo, para Assis, e eu fui trabalhar com um cara que hoje eu falo que ele foi o cara que... Foi um cara muito importante da minha vida, que é o Ricardinho, né?
o Ricardinho da Oxiliz, ele foi um cara muito importante na minha vida. Porque ele pegou a minha vida numa das piores fases que eu penso, foi uma das piores fases da minha vida. E ele falou, meu, eu quero você trabalhando comigo. Ele me conheceu e falou, não, quero que você venha trabalhar comigo e tal. E assim, hoje ele conta, ele fala assim... É muito legal que ele conta hoje, É muito legal. Ele falou assim, eu não tinha dinheiro, eu tava quebrado, mas quando eu conheci você, eu falei, eu quero esse cara comigo. Aí eu também tava quebrado na época, era 2 quebrados. Mas eu vi, ele tava numa situação melhor que a minha, né? Só que a gente via, né? Não, mas ele tava numa situação melhor que a minha, que ele tinha uma estrutura, já não tinha mais. Aí o Ricardinho falou assim, não, vem trabalhar aqui. Eu falei, não, cara, mas assim, minha situação tá difícil. Eu preciso de um salário adiantado. Eu preciso de um salário adiantado. Aí ele falou, não, eu vou te dar. Hoje ele conta pra gente. Ele conta hoje, mas eu não tinha dinheiro, cara. Eu fui arrumar o dinheiro pra te dar esse dinheiro porque eu queria você comigo. E eu fui pra lá e essa minha ida pra lá deu uma virada na empresa, né? Uma crescida muito grande. Eu mudei toda a empresa, mudei toda a administração, mudamos o prédio, mudamos a embalagem. Foi tudo. A primeira coisa que eu fiz foi levar ela, foi aí que eu trouxe ela de volta pro negócio, né? E aí eu trouxe a Lília de volta. Falei, vamos trabalhar comigo de vendedora. Ela falou, não, mas eu não sei trabalhar de vendedora, não sei vender. Eu falei, não, você vai trabalhar, você sabe sim, eu te ensino. Aí eu trouxe ela, ensinei como funcionava o negócio e eu fazia o quê? Eu pegava os vendedores, os clientes e eu passava para ela. E ela administrava esses clientes, né? Eu fazia o primeiro contato, já deixava mole e jogava para ela. E aí a Lília, ela é fantástica em negociação, ela é muito boa. O negócio dela é vendas. Ela quer se meter em tudo, mas o negócio dela é vendas. Nessa época, o César foi sócio dos 2 meninos numa indústria, né? Mas o César, desde quando ele teve o primeiro contato com marcas, o sonho dele era ter uma marca, né? Não era meu sonho. Mas, como nós somos um, né, amor? O sonho dele vira meu. E aí, então, quando eu fui trabalhar com o César, nós começamos a pensar nesse sonho, né, de ter essa marca. Mas para além disso, quando nós éramos cabeleireiro, e aí volta um pouquinho lá atrás, né, eu sempre fui alquimista, né, então era a época das escovas progressivas e tal, e aí eu tinha um tio que era farmacêutico, então nós fazíamos os nossos próprios misturas? As nossas próprias alquimias lá e fazíamos muita escova progressiva e tal. E também, enquanto salão, nós víamos a deficiência que nós tínhamos, porque naquela época não existia tantos produtos, né? Como tem hoje. Então a gente via que a gente ficava sempre com uma deficiência muito grande, a gente não tinha muita segurança em tudo aquilo que a gente ia fazer, não tinha muita informação sobre produto e nós pesquisávamos muito, né? Pesquisávamos e falávamos, ai, se tivesse um produto dessa forma, seria muito melhor. Só que a gente não tinha acesso, né? E aí, quando o César trouxe essa questão de ter uma marca própria, porque até então nós produzíamos para outras pessoas e trazíamos toda essa expertise que a gente tinha como cabeleireiro, né? Porque não é só ser químico, o sensorial, o pós, tudo isso faz... O químico sabe fazer o produto, mas ele não sabe aplicar. Então, depois do produto feito, aí o cabeleireiro é que vai desenvolver o produto. Não, ele deixou o cabelo áspero, ele está muito oleoso, ele está pesado, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo... É o cabeleireiro que afina o motor, entendeu? O químico, ele constrói o motor, mas quem afina o motor é o mecânico. E éramos nós que fazíamos isso, né? Nós que fazíamos esse afinamento. Foi nessa época que houve um rompimento da sociedade dos meninos lá, em Assis. Então eram 3. A nossa empresa chamava Riduce. Era Ricardo, Du e César, de Eduardo. Era Ricardo, Du e César, Riduce. E o Ricardinho separou do Eduardo e eu fiquei com o Eduardo. E nessa época, eu e ela ficamos, né? O Ricardinho é aquele rapaz que eu falei, que foi o que nos ajudou no início, né? Naquele início difícil nosso. E nessa época, eu chamei o Eduardo, que eu queria montar uma marca. Nessa época eu já queria montar uma marca. Falei para ele, ô Eduardo, vamos montar uma marca?
Ele falou assim, vamos? Falei, então, sim, eu vou me dedicar a essa marca. Só que assim, eu preciso que você me pague 3 meses de salário até eu colocar essa marca no mercado. Porque qual a diferença? Ele tinha a fábrica e sabia produzir, mas ele não sabia colocar a marca no mercado. Eu sabia. Tá entendendo? Eu sabia isso. Como fazer? Você tinha uma expertise que ele não tinha, Que ele não tinha, e ele tinha uma expertise que eu não que tinha. a gente não Só tinha. que eu também, nessa época, eu aprendi a produzir. Eu conheci os produtos, eu entendi como funcionava. E eu chamei ele para montar uma marca. Aí eu falei para ele, vamos montar uma marca, cara, de sócio? Aí ele falou assim, vamos. Eu falei, só que eu preciso que você me dê 3 meses de salário. Você continua pagando meu salário durante 3 meses que eu vou me dedicar a essa marca. Eu vou parar de trabalhar, vou parar de vender, eu não vou ter retorno financeiro. Então eu preciso de 3 meses de salário. Aí ele falou, vou pagar para você ser meu sócio? Aí eu falei, então tá bom, então eu vou embora. Então aí que surgiu a nossa empresa. Foi aí que surgiu a nossa empresa. Porque ele não quis ser meu sócio, falei, então eu vou montar minha marca. Aí houve a migração de São Paulo para o Ceará. Porque já que eu vou montar uma marca, eu não vou montar em São Paulo, eu vou para o Ceará. Por quê? Nós tínhamos clientes aqui no Ceará, no Nordeste. Nós tínhamos muitos clientes no Nordeste. Então nós íamos para cá já com esses clientes de terceirização. Então, e a Priscila, ela era já nossa cliente, né? A de Londres, já tinha alguns anos que ela era cliente do César. E ela disse assim, Lilian, eu queria uma marca, mas assim, não quero investir agora, você não tem nada? Aí eu falei, eu tenho. A gente já tinha toda formada a Viuri, né? E aí aí eu falei, pronto, vou realizar o sonho do César, né? E aí nós começamos a Viuri lá em Londres. Ela aceitou, ela ficou, eu falei, eu vendo aqui na América e você vende aí na Europa, ok, fechou. Aí nós começamos a Viuri. Aí a primeira carga da Viuri foi para Londres e lá ela iniciou um processo e que depois... As pessoas perguntam, como que vocês conseguiram exportar? Não, nós nascemos exportando. A primeira venda foi exportação. E assim, Deus, ele sempre colocava as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, e é até hoje dessa forma, né? O Senhor, ele sempre, Deus é maravilhoso. Quando ele tem uma promessa na sua vida, ele vai fazer acontecer, não importa, ele vai acontecer. As pessoas costumam falar o seguinte, que quando você tem um propósito, o mundo conspira, o universo conspira a seu favor, não é? E é isso aí mesmo, é isso. Nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos um propósito, não desistimos nunca. Assim, o universo sabe que a gente não desiste, né? Então ele tinha que ajudar. Então a gente vinha firme ali, nosso objetivo era aquele, nossa ideia é aquela, eu sempre penso no sucesso, eu nunca montei um negócio pensando no fracasso. Então a coisa, ela vai acontecer. Sim. Ela vai acontecer, as engrenagens elas vão se juntando e vai acontecendo, quando você menos espera, como ela falou, as pessoas certas aparecem e a coisa acontece. Todos os dias a ficha cai, né? Todos os dias a gente olha, a gente olha para tudo isso que a gente vive, né? Uma menina da vila, né? Eu morava numa casa onde o banheiro era do lado de fora, né? E hoje eu moro numa casa que tem 10 banheiros, né? Então assim, todos os dias é um dia que a gente fica impactado com tudo que a gente vive. Então a gente agradece o carro que a gente anda, a gente agradece uma viagem que a gente faz. A gente fala, cara, como pode, né? Olha onde nós estamos, olha onde nós chegamos. César também vem numa situação de extrema pobreza. Não, gente, vocês não têm noção. A minha vida é de extrema pobreza. Extrema. Eu morei numa comunidade, morei numa favela, né? Eu morei num barraco de madeira. E eu lembro que uma vez eu cheguei da escola, eu estudava das 3 às 7. Eu cheguei da escola num dia de chuva e o morro tinha desbarrancado e matado a mãe do meu coleguinha do lado da minha casa.
O meu barraco estava aqui, o barraco vizinho tinha sido soterrado. E as pessoas falam, para vocês é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. A mesma situação que eu tive, muitas pessoas têm. A diferença minha e de muita gente é uma só atitude. A coisa mais fácil que existe no mundo, qual que é? Desistir. Desistir. Desistir é só uma opinião. Vou desistir. Se fosse por ela... Teria desistido. Mas eu não desisto. Graças a Deus que Deus me deu você. Né? Eu tenho sonho e eu vou nesse sonho até o fim. Então, gente, para vocês é fácil falar, não é fácil. Não. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Não, e ainda assim tem lá as nossas tem dor de cabeça até hoje tem problema. Mas eu nunca consegui fazer nada sozinha, sempre eu tinha que ter um apoio. E quando eu casei com o César, eu encontrei esse apoio, né? Então ele me joga para cima, às vezes eu quero desistir e ele fala, não, vamos continuar. E aí a gente continua. É muito melhor você tomar atitude e ir do que você ficar planejando e nunca fazer. Eu tenho uma frase comigo que é verdade, coragem e humildade. Quando a gente vive com esses três princípios, eu acho que tudo a gente alcança. Vale a pena porque a vida é isso, né? Eu olho para o mar, aqui eu me encanto, né? Porque um mar parado é bonito, mas com ondas ele fica muito mais bonito. E a nossa vida, se ela fosse um marasmo assim, né? Não seria. Bom, como a Lília falou aqui, o que ela quis dizer é basicamente isso aqui, ó, mar calmo não faz bom marinheiro. Isso. Né? E o legado que eu quero deixar, tente. Tente. Sabe? Só consegue quem tenta. Diante de tudo isso que nós vivemos, eu posso dizer e garantir, vale a pena. Vale a pena você olhar e falar, eu venci, né? Hoje a palavra que eu tenho para você é muito obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Não desistir de mim mesmo na minha imaturidade, mesmo nas minhas TPMs, nas minhas loucuras. E que se você não existisse, eu permaneceria aquela menina que só sonha. Né? Você me completa. Então, você roubou minha frase. Porque você me completa. Porque você nunca me deixou desistir. Eu não desisto mesmo, né? Mas você sempre me forçou a querer mais, a buscar mais. A procrastinação, ela é inata no homem. E você nunca me deixou eu me acomodar. E isso foi importante para tudo que nós conquistamos. 33 anos de casado, filhos e nossos negócios. E você me deu, além dos meus 3 filhos, você me deu o Vinícius. Né? Ainda deu o Vinícius aí, né? Meu filho mais velho, que hoje faz parte de tudo isso, né? Que ele também tem um grande papel dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria. Né? Então eu só tenho gratidão por me fazer crescer, por ter me ensinado quem eu me tornei. Você é incrível.